Começando por aqui mais um podcast, mais um episódio. Obrigada a você por aqui na nossa companhia, né? Tanto no YouTube, inscritos aqui no canal, ou ouvindo a gente aí pelas plataformas de áudio. Quero já adiantar, agradecer a Canectaus RP, que traz com tanto carinho, né, gente, nossas canecas aqui, que é um presente para os nossos convidados também que participam aqui. Só que hoje eu quero começar o meu podcast diferente. Quero ler um trecho e vocês já vão entender do que eu tô falando, tá? O dia passa, por volta das 21h12. Samia está na sala quando as TVs noticiam a morte do comediante Paulo Gustavo. O caso do ator, que também era jovem e não tinha comorbidades, guarda outras semelhanças com o de Newton. Paulo Gustavo havia sido internado apenas 2 dias depois que o pesquisador paraense e, por uma triste coincidência, tinha momentos de piora quase sempre nos mesmos dias que Newton. A notícia sobre Paulo Gustavo deixa Sâmia e a cunhada preocupadas. Ambas se entreolham em silêncio. Às 22h56 daquela segunda, 4 de maio, Newton tem uma parada cardiorrespiratória. Sâmia recebe a ligação do hospital 40 minutos depois. Agora viúva, a pesquisadora chora com a cunhada e se prepara para dar a notícia aos sogros e à própria mãe, que estão em outros cômodos da casa. Esse aqui é um relato sobre da Sâmia, né, que perdeu o marido Newton para a Covid-19 durante a segunda onda, meses depois de a vacinação chegar à faixa etária deles. O Newton era pesquisador da USP com carreira promissora, que ironicamente estudava os impactos neurológicos da Covid. E esse relato aqui, gente, está no livro A Pandemia, do Emílio Ribas, que foi escrito aí, foi todo feito, né, com muito carinho, no sentido de ter essa memória e resgatar aqui pela jornalista Adriana Matiuso, que está aqui com a gente hoje. Seja bem-vinda, Adri. Obrigada, Ju. Obrigada mesmo. Posso te chamar de Dri, viu, gente? A gente faz algo mais pessoal, porque a gente tem uma história muito bacana de coleguismo na profissão, né? Eu vou falar o currículo da Adri aqui também, ó. A Adri é ribeirão-pretana, né? Então, é aqui de Ribeirão Preto. Formada em jornalismo pela Unesp de Bauru. Ficou em Ribeirão Preto em 2002 a 2011, né? Época que trabalhou aí Folha de São Paulo, também, que é Regional Ribeirão Preto, Gazeta de Ribeirão, Jornal A Cidade, foi onde nós tivemos, trabalhamos juntas, né? Ela na época, quando eu entrei no caderno de cidades e eu fui para o caderno de política. A Adri também, ela 12 anos de atuação em redações, passagens pela Folha, como a gente falou, Correio Brasileiro e Rádio CBN também. E acaba de lançar o livro A Pandemia no Emílio Ribas, porque você, na época, quando se iniciou a pandemia, que estava no Instituto Butantan, acabou indo, né, retornando, na verdade, né, para o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que foi onde você já tinha trabalhado e voltou, né, Dri, a exercer o seu trabalho como jornalista, assessora de imprensa, num momento tão delicado que foi para a saúde, para o Brasil, né? Isso mesmo. Eu estou em São Paulo faz 10 anos e eu fui repórter um tempão, né? Aqui em Ribeirão, em Londrina, no Paraná. Mas enfim, quando eu fui para São Paulo foi para trabalhar na área de comunicação corporativa e fui para essa área da saúde e ciência. Então eu trabalhei na Secretaria da Saúde e depois fui para o Hospital Emílio Ribas, que oficialmente é Instituto de Infectologia, mas a gente informalmente pode chamar de De Hospital Emílio Hospital Ribas Emílio porque é um Ribas. hospital que Aham. tem ensino também. E aí, Ju, eu trabalhei no Emílio de 2014 a 2018 e depois fui para o Butantan. E quando a pandemia começou, são instituições do Estado, então a diretoria entrou em contato comigo e perguntou se eu poderia voltar para o hospital, se o Butantan me emprestasse, né, para poder ajudar a administrar o atendimento à imprensa, porque acho que vocês podem imaginar a quantidade de pedidos de entrevistas, de matérias que os repórteres queriam fazer durante a pandemia, Até né? porque o Emílio Ribas, ele é atendimento SUS, né, Dri? Isso é Então, um hospital 100% SUS, tem uma história linda, é um hospital que existe desde 1880, foi fundado por causa da varíola, do surto de varíola, e ele era um hospital provisório que era para fechar as portas, só que aí sempre tem uma doença nova aparecendo, sempre tem um surto, então a última agora é monkeypox, que é a varíola dos macacos, que a gente tem acompanhado, né? tá. E você foi para lá justamente para cuidar desse período da pandemia, né?
E como é que foi para você pensar em ter esse conteúdo, né, que hoje você acabou transformando nesse livro? Você fez aí 75 entrevistas, né? Ou seja, para ter todo esse conteúdo num livro, né? Deu bastante trabalho, acho que você pode imaginar, né? Mas eu achei que era. Primeiro, quando eu tive a ideia de fazer o livro, porque muitos jornalistas, muitos veículos não podiam entrar no prédio hospitalar onde fica a internação do Emílio Ribas. Então, eles não podiam fazer as entrevistas lá dentro, as Mas por entrevistas eram segurança, assim, por online. Isso, prevenção. porque teve uma determinação da direção de vários veículos de imprensa Aham. que os jornalistas não podiam entrar. Uma outra parte podia entrar, só que a gente criou um protocolo de biossegurança que era para manter a segurança dos jornalistas, para eles se sentirem mais seguros e para não atrapalhar o atendimento. Então, os jornalistas que entravam podiam ficar 1 hora no hospital. E aí, eu vivendo isso, porque entrava um veículo, sai um, entra outro, sai um, entra outro, o tempo todo era assim. Tinha muito veículo internacional que veio para o Brasil para cobrir. E eu conto bastante dessa experiência no livro, né, essa parte do jornalismo, do atendimento aos jornalistas. E eu cheguei à conclusão que eu estar ali, eu estava sendo testemunha da história, que poderia contar isso de uma forma mais detalhada, com mais analítica, mais aprofundada, e aproveitar a oportunidade. E eu também não quis ficar somente nas minhas impressões, nas minhas sensações. Então, eu abri o livro, o projeto, para ouvir as pessoas, né? Então, eu ouvi 75 depoimentos de pacientes, familiares dos pacientes e de profissionais da saúde que estavam atuando ou na linha de frente ou nos bastidores, que muitas vezes não eram mostrados pela imprensa. Então, por exemplo, tem o César, que era do estoque, que foi um cara fundamental, que ele aumentou em 400% o consumo de equipamentos de segurança. Então, luvas, máscaras, aumentou em 400%. Para gerenciar isso, tinha um time atrás, né, que não aparecia nas reportagens, mas que foi fundamental para que o Para hospital não ter falta, funcionasse, né? né? Organização e tudo mais, né? E aí eu conto, é um pouco de curiosidade também, que eu acho que as pessoas não imaginam, né? Como é que foi dentro do hospital para se organizar, né? Com isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. E esses relatos, esses depoimentos, você foi fazendo tudo durante a pandemia, né? Ou seja, estava aquele momento. Você foi para o Emílio Ribas quando? Logo quando iniciou, março, abril Eu fiquei 2 semanas de em home 2000. office. Quando falam pra mim, ai, home office, eu falo, eu não sei o que é home office, porque eu fiquei 15 dias em home office pelo Butantan. E aí, no início de abril, eu já estava na linha de frente, lá no Emílio Ribas. E aí eu fiquei esse tempo todo, 2 anos, direto, né, indo para UTI todo dia, com gravação, acompanhando equipes de. E às vezes, quando as equipes não entravam, eu tinha que fazer a gravação das imagens com o celular. Então, muitas imagens que a gente vê no Jornal Nacional, no Fantástico, fui eu que fiz com o celular, andando pelo hospital. Eles me diziam o que que eles precisavam e eu ia Porque fazendo. eles não tinham autorização para Não estar tinha lá a dentro, Globo né? especificamente, as equipes não podiam entrar em um hospital Mas isso era uma determinação do hospital ou da emissora? da emissora. Ah, tá. Da Por emissora. segurança mesmo ou Isso, prevenção. é. Aham. Agora, outras equipes, então, por exemplo, a CNN, o Jornal da Band não entrava também, mas o UOL, a Folha, eles foram lá fazer reportagem. E aí, por exemplo, a Folha, Patrícia Campos Melo, ela quis fazer uma matéria especial sobre a pandemia, bem no comecinho. Então, o que que a gente combinou? Ela foi vários dias e ficava 1 hora. E ela depois, ainda assim, a Folha determinou que ela tinha que ficar em isolamento. 14 dias depois de fazer a matéria. Para não ter perigo de contaminação, algo nesse sentido. Rodrigo, como é que foi para você estar em home office, de repente se ver na linha de frente ali? E assim, eu acho que na linha de frente mesmo, dentro de um hospital, né? Ou seja, onde talvez a gente aqui de fora e observando, a gente imagina que é o lugar, na verdade seria o de maior risco de contaminação, né? Porque todos os doentes assim que eram detectados com a Covid iam para os hospitais, aí, ou seja, UTI, né?
os testes e tudo mais. Eu acho assim, quando eu recebi o convite, né, a diretoria do hospital deixou bem claro, assim, que eles estavam precisando de mim, que eles precisavam de alguém para gerenciar isso, porque eles já tinham várias coisas para gerenciar. Por exemplo, essa questão dos equipamentos de proteção individual estava faltando naquele momento, máscara, avental, luvas, e eles tinham que ficar correndo atrás disso. Estava faltando profissional, teve problema com tudo, né? Foi tudo muito Pego complicado. de surpresa, Tinha né? gente que queria ir para a linha de frente, tinha gente que estava com pânico e que não queria ir para a linha de frente. Então tinha problema de RH, vários problemas para eles administrarem. E aí eles deixaram bem claro que a minha ajuda seria importante para gerenciar a imprensa. Houve um entendimento no hospital de que abrir as portas e mostrar de forma transparente o que estava acontecendo, que não era uma mentira, que a pandemia existia mesmo, pessoas estavam ficando doentes, estavam sendo internadas e o hospital ficou cheio, os hospitais ficaram cheios. Então, mostrar isso para a população era uma chance que a gente tinha de ajudar as pessoas a entenderem a importância de se prevenir, né? E aí, uma vez que eu entendi também o meu papel nisso tudo, ao mesmo tempo, os jornalistas não podiam entrar, ou quando entravam, ficavam pouco tempo, e eles precisavam. O jornalista só entra no hospital se estiver acompanhado da assessoria de imprensa, justamente por essa questão de biossegurança. E para não atrapalhar, né? Porque às vezes você fica no meio do corredor, você está atrapalhando a Tá lá enfermagem, perdido, você nem percebe. né? Então, o assessor de imprensa, ele funciona como um intermédio entre as equipes. Então, quando eu chegava que eu ia gravar, eu já avisava antes as equipes, eu explicava, falava, se alguém não quiser aparecer, só me dizer, não tem problema nenhum, não forçava a barra, não pode mostrar paciente. Então, são várias regras. Eu tinha que proteger a imagem dos pacientes também. E às vezes não é por mal, às vezes o jornalista, às vezes pode passar do limite, assim, ético, né? Então, eu tô ali para fazer, para intermediar, ajudar na cobertura de uma forma que fique equilibrada e que não exponha os pacientes, né? Uma vez que eu entendi isso, eu achei que o meu papel era importante e que eu não teria como dizer não. O lado profissional falou mais alto, assim. Achei que foi bacana para mim, foi uma experiência pessoal e profissional muito E importante. ao mesmo tempo você tinha a Sofia, sua filha, junto com você em casa. Como é que Isso. você soube lidar, né, com isso? Ao mesmo tempo que você estava na linha de frente, mas você também tinha que tomar um cuidado e proteger, ao mesmo tempo, as pessoas que estavam com você ali na convivência. Nesse momento, no caso, seria só a Sofia, né? É, isso. A Sofia tava comigo o tempo todo. A gente foi muito cuidadosa. Ela não pegou Covid. Até hoje ela não pegou, E para você você ter uma pegou? noção. Eu peguei. Eu peguei. Não trabalhando lá. Foi numa semana que eu não estava trabalhando lá. Mas enfim, e meus pais estavam aqui em Ribeirão, que são idosos. Então eu fui, quando eu vinha para cá, eu ficava de máscara o tempo todo. Eu vim bem pouco, mas quando eu vinha, eu ficava de máscara. E fui muito cuidadosa com a Sofia. Então eu chegava em casa, tomava banho, botava roupa para lavar. Era um processo meio paranoico até. Acho que os profissionais de saúde também passaram por isso, né? Porque a gente acreditava que pegava pelo contato, então o vírus não se sabia direito ainda, né? Mas ela acabou não pegando, e quando eu peguei foi em julho de 2021, foi numa semana que eu Mais não. um ano depois, praticamente, começou a pandemia, muito mais. Eu tava enfurnada dentro da UTI todo dia, mas nessa semana eu não estava trabalhando. E eu fui tomar café em frente ao Emílio com dois amigos farmacêuticos. E uma delas tava com Covid e não sabia. Depois, no dia seguinte, a mãe foi diagnosticada, e o nosso colega farmacêutico também, e eu também. E aí eu costumo dizer, né, que é uma coisa que a gente não imagina, que dentro do hospital você costuma tomar mais cuidado do que fora do hospital. Então o índice de infecção dentro do hospital acabou sendo até baixo, assim, se você olhar. Primeiro porque o Emílio tem uma estrutura diferente, por ser um hospital de infectologia, ele tem algumas barreiras de proteção que outros hospitais não têm. Mas eu acho que esse fator psicológico de você saber que você está dentro, você está em um hospital e você tem que se proteger, é muito forte. E nesse momento,
da pandemia, você circulava muito mais dentro do hospital do que numa sala para um atendimento mais tranquilo, né? Até por conta dessa coordenação toda que você tinha que fazer, do jornalista, igual você comentou que você mesmo colhia alguns materiais aí de filmagens para poder enviar para esses veículos. Era o tempo todo, Ju. Então, por exemplo, tô aqui, 4 da tarde, de repente chega uma mensagem, Jornal Nacional, caso de vida ou morte, que é assim, né? Toda a produção é assim. Ai, por favor, faça imagem pra gente da UTI. E aí eu ia, entrava, me paramentava, entrava. Eu não entrava no quarto, porque lá os quartos são isolados, eu era proibida de entrar nos quartos, só o profissional de saúde que entra. E aí eu ia fazer as imagens do jeito que eles tinham pedido. Ah, e a gente pode entrevistar um paciente que acabou de ter alta. Aí lá ia eu, entrava no prédio para procurar um paciente. Então eu ficava muito fazendo essa ponte também com os personagens. Eu fiquei bastante exposta, essa é que é a realidade. E tive medo, sim, tive medo, claro. E qual foi a sua sensação, Dri, por exemplo, quando você sai do seu home office e vai ali para a linha de frente e talvez o hospital ele seria naquele momento da pandemia um dos ambientes mais assim delicados, né? E no sentido assim de muitas imagens que te emocionam, que mexem com você no sentido de ver as pessoas chegando como chegavam muitas vezes, eu acredito, assim, né, com sintomas, muitos que infelizmente internaram e não voltaram para suas casas, né? Ah, Ju, emocionalmente, assim, eu acho que eu sou uma pessoa forte, resistente e resiliente. E acho que os profissionais de saúde também têm que ter essas características para poder sobreviver numa situação dessa, e fazer seu trabalho, né? Então, por exemplo, a UTI era o lugar mais triste, assim, do hospital, né? Porque tá todo mundo ali sedado, em coma, né? Para você ser entubado, a maioria era entubado. Para você ser entubado, você tem que ficar à base de drogas que te levam ao coma induzido. Então era uma cena muito triste. Às vezes eu olhava assim, tanto que os repórteres quando vão lá, eles ficam também profundamente impactados, assim, que são vários quartos, todos de vidro, e você vê as pessoas de fralda, você vê as pessoas na sua fragilidade máxima, na sua vulnerabilidade máxima. Não interessa se tem dinheiro ou não, se a pessoa tem vários diplomas ou não, se ela é analfabeta. Não interessa a história dela, independente. Ali todo mundo é igual e todo mundo está na sua vulnerabilidade máxima. Essa cena é bem tocante, assim. Ao mesmo tempo, é um ambiente que as pessoas estão lutando pela vida, né? Então, eu tenho até uma crônica que eu fiz, que eu cito uma música do Led Zeppelin, que estava tocando num rádio bem baixinho, assim, e que fala disso, né? Que o hospital, para muita gente, depende muito do jeito como você olha, né? Para as pessoas que estão de fora, às vezes olham e falam, nossa, é um lugar triste. Eu olho como um lugar de luta pela vida, assim. Que eu olho pelo lado mais positivo, embora tenha sempre muitas cenas tristes, né? Inevitavelmente. Odri, a gente está falando aí de quase 700 mil mortes, né, na pandemia. E o Emílio Ribas, como qualquer outro hospital, ele passou também por a questão de falta de vagas, né, de tantas outras dificuldades que foram se encontrando ao longo dessa pandemia, né? Então, assim, o que que você via lá dentro em termos, assim, de reorganização, sabe aquela coisa de, por exemplo, teve reestrutura para se abrirem mais leitos, adaptações, né, que se precisava fazer de uma hora para outra para que vidas fossem cuidadas, né, e salvas aí em tempo, né? Ju, teve gente que pegou meu livro e já deu uma olhada e falou assim: Meu Deus, além de tudo, o hospital estava em reforma. O hospital estava em reforma. Isso você relata no livro também. Tem um capítulo que conta isso. É um prédio dos anos 50.
e que conseguiu, com muita luta, aprovação para fazer uma reforma que começou em 2014. O que aconteceu? Com a crise econômica de 2015 a 2018, as verbas foram diminuindo e o ritmo das obras desacelerou. Quando finalmente o hospital recebeu uma injeção de ânimo, que falaram, não, vamos retomar essas obras com força, agora veio a pandemia. E a diretoria do hospital tomou uma decisão de não parar as obras e conciliar as obras. Então tinha uma parte... Mas assim, eram obras que estavam, por exemplo, onde seriam leitos. A reforma estava em andamento. E aí eles foram fazendo um verdadeiro quebra-cabeças. Então, por exemplo, originalmente a UTI tem 30 leitos. Os leitos já estavam prontos. Teve alguns aspectos de sorte, assim, que alguns setores já estavam prontos, o centro de diagnóstico estava pronto, a farmácia estava quase pronta, interna. Isso ajudou muito, foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, ficou um quebra-cabeça. Vamos fechar 10 leitos aqui e para reformar, já tinha sido entregue para reforma e não podia pegar de volta esses leitos, entendeu? E aí o que eles fizeram? Alguns leitos, alguns quartos que já tinham sido reformados, Ju, eles estavam prontos para serem enfermarias. E o quarto de enfermaria é mais simples. E ele precisa, é uma regra que existe uma regra que você tem que ter contato visual. O profissional de saúde precisa monitorar os seus parâmetros de saúde. Então, tem hospitais com tecnologias mais avançadas que eles têm isso eletronicamente. Você está lá no postinho do andar e você consegue olhar os parâmetros do paciente. No Emílio não existe essa tecnologia. Então, os leitos de UTI são todos de vidro e a enfermagem olha do lado de fora e acompanha. E aí o diretor do hospital, um dia, por coincidência, eu estava junto com ele e a diretora de serviços de apoio, a gente estava andando pelos andares e ele pensando, meu Deus, eu preciso abrir mais leitos, como que eu vou fazer? E aí ele teve a ideia de abrir uma janelinha de vidro nas portas dos quartos de enfermaria para adaptar e transformar esse leito de enfermaria em leito de UTI. E as portas eram madeiras, por exemplo. Madeira. Então foram recortadas e colocado vidro. Ele na hora catou o telefone e ligou. Então, quer dizer, juntou ali um diretor que, na minha avaliação, assim, é uma pessoa muito envolvida com o hospital, que leva a sério, né? E que tinha experiência, assim, para conseguir enxergar soluções ali dentro daquele contexto, né? E aí nisso conseguiram abrir mais 40 quartos foi em 40 dias mais 30 leitos, nem lembro mais agora a quantidade exata. Mas o Emílio Ribas chegou a ficar com 70 leitos de UTI. Tinha 30 originalmente, tinha 15 em funcionamento originalmente. E mesmo assim chegou momentos que não tinham sim, leitos. A rede ficou cheia, né? O SUS em si, né? Eles têm um pronto-socorro, né? O Emílio, mas o que acontece? Como é na região central, as pessoas vão primeiro na UPA do bairro, né? Então, o Emílio não ficava cheio, mas a gente teve gente internada em poltrona, improvisada no pronto-socorro. Não tinha leito. Na segunda onda foi isso. Odri, e como que foi para você, quando você começou a colher esses relatos? Assim, por exemplo, você conseguia. Eu imagino assim, eu fico imaginando um jornalista lá, né? Então, por exemplo, de repente, um momento tão delicado, igual, por exemplo, o caso da Sâmia, né? Que foi o que eu li aqui no começo. Todo esse momento que ela passou e ela tem que contar isso pra você, né? Então, por exemplo, o relato dela. Você colheu onde? Dentro do hospital? Foi de uma coisa mais, ou um outro ambiente? Como que foi para você ir mesmo colhendo isso, vivendo cada momento? Na verdade, talvez até se preparando, né? Dependendo de quem que você ia conversar, como você ia abordar, né? Com a pessoa para que pudesse ter esse relato, né? Bom, com os profissionais de saúde, eu fiz lá no hospital mesmo. Tem um lugar que é tombado como patrimônio histórico que chama Casa Rosada, que é onde fica a sede administrativa do hospital. É um casarão dos anos do começo do século XX.
Ali até uma curiosidade, o Emílio Ribas, que foi um médico, ele se deixou picar pelo mosquito Aedes aegypti para provar que a febre amarela era transmitida pelo mosquito e não por secreções. É uma experiência que é bem conhecida, se você procurar no Google, você vai Aham. encontrar. Mas enfim, aí eu fazia as entrevistas lá. Com os pacientes e familiares, aí dependia de cada caso. Então, por exemplo, tinha a Cláudia Sayuri, que saiu tetraplégica do hospital porque ela teve uma espécie de um AVC, numa época que não se sabia ainda que a Covid ela mexe com o sistema nervoso, com a circulação do sangue, ela mexe com vários, ela é multissistêmica, ela mexe com vários sistemas. E ela desenvolveu uma trombose. Na época ainda os médicos não sabiam que era para, por exemplo, eles utilizam anticoagulantes para alguns casos. E no caso dela, eles não sabiam, ela teve um AVC. E ela ficou tetraplégica, ela ficou em coma. E a entrevista com ela, por exemplo, eu fiz por Skype, porque ela ainda estava fazendo reabilitação. Hoje ela está ótima. Ela é incrível, assim, ela tá ótima. Na foto do livro, ela tá de pé no meio da rua. Ela tá trabalhando, ela tem restaurantes lá em São Paulo. E a Sâmia, por exemplo, eu fiz a entrevista lá, no sofazinho da Casa Rosada. Ela falou: eu fiz questão de vir aqui porque eu quero contar para as pessoas que o SUS funciona, que o SUS é muito bom. E a Sâmia, como é que você chegou na história do marido dela? Porque ele em si não era uma pessoa que estava ali na linha de frente da Covid, como você comentou, ele é um Não. pesquisador que estava ali até desenvolvendo uma pesquisa ligada à Covid, mas não era em atendimento, né? Não, ele não era da linha de frente, ele estava em home office, ele só saía para alimentar os camundongos que estavam participando da pesquisa científica dele no laboratório, para você ter uma noção. Mas o que acontece? Lá no Emílio tem um trabalho de humanização bem forte, que é um hospital que tinha 70% dos pacientes era de AIDS, antes da pandemia. O que acontece? Para quem não sabe, não tem nenhum parente ou amigo que tem HIV, existe uma discriminação tremenda ainda hoje, infelizmente, e as famílias às vezes viram as costas para o paciente de HIV. É uma doença que carrega muito estigma. E aí, Mesmo nos por dias de conta. hoje. E o Emílio foi um dos primeiros hospitais do Brasil a atender HIV. Então, foi desenvolvido desde os anos 90, por exemplo, tem capelania católica, capelania evangélica, e tem o Comitê de Humanização Emílio Ribas, tem um projeto que é Voluntariado Emílio Ribas, tem o Poder Jovem, que trabalha com jovens com HIV, e tem o Viva e Deixe Viver, que conta a história para as crianças, quando a gente tinha a pediatria ainda. Mas enfim, esses projetos todos dão só para vocês terem uma noção assim do quanto o hospital trabalha humanização. E aí eu acionei todo mundo, né? Eu botei desde o pessoal da diretoria até o pessoal da humanização, gente, fiquem de olho para mim, me ajudem a identificar histórias interessantes, histórias marcantes para vocês. E eles foram me contando. Então eles te ajudavam também nessa Sim, sim. busca por histórias que você pudesse Então, registrar no livro essa da depois. Sâmia foi o pessoal da humanização que falou: olha, teve um pesquisador que ficou internado aqui. Aí eu falei: ai, gente, consegue o telefone da mulher dele para mim. E aí eu entrei em contato. Aí tem que ter toda uma delicadeza, né, Ju, na hora de abordar, se explicar, você ser muito humano, assim, E, por porque. exemplo, e com ela você falou quanto tempo depois da morte do marido? Ai, foi. Eu acho que ele faleceu em maio, ela falou comigo em julho. Que foi já na segunda onda, Foi na segunda 2021. onda. Fazia Ou seja, pouco bem tempo. recente, né? Bem recente. Ela estava muito sentida, mas ela quis ir lá. Porque ela tinha muito essa mensagem de que o SUS é bom, de que o SUS funciona, que tudo foi dado. Eu acho que isso é muito importante se falar, Ju. Quando a família sente que o melhor foi oferecido, é mais fácil, às vezes, de você. A morte é uma coisa muito difícil de se aceitar, mas eu acho que quando você não oferece o melhor, quando você morre sem atendimento, isso é uma coisa que dói ainda mais. Então, eu acho que ela reconheceu esse esforço do Que foi hospital. feito tudo que podia para É salvar interessante, aí né? a vida do marido dela, A né? Cláudia também, a Cláudia Sayuri, que ela ficou tetraplégica, ela fala assim: eu imagino o sofrimento dos médicos
que eles tentavam droga A, não dava resultado, droga B não dava resultado, droga C não dava resultado. Meu Deus, com essa paciente cheia de problemas, como que a gente vai fazer? Então, ela reconheceu tanto o esforço do hospital para salvar a vida dela, que ela até conseguia ter empatia para se colocar no lugar da equipe médica, sabe? Certo. Odri, e como é que era o relacionamento seu com os jornalistas, né? Eu acredito que eram muitas demandas, né? E como é que você conseguia conciliar tudo isso? Olha, foi meio caótico, pense no Primeiro, caos. você trabalhava quanto tempo por dia? Ah, teve dia que teve de tudo mesmo, de tudo. Teve dia que eu saí 9 da noite do hospital, dependia muito do. A gente Finais de colocou, semana? sim, final de semana, básico. Mas o que acontecia? Às vezes, por exemplo, no começo, os jornalistas começaram a ligar direto para os médicos antes de eu chegar lá. E eu tentei dar uma É organizada porque nisso. Por não quê? funcionava, né? Imagina. É, o jornalista às vezes é bem intencionado e a gente sabe disso. Só que, por exemplo, numa dessas, você pode pegar um médico que não está bem preparado para falar do assunto, ou algum médico que nunca pôs a mão num paciente de Covid. Então é muito importante, assim, eu sempre tentei passar isso para os jornalistas. Eu não estou aqui para atrapalhar, eu estou aqui para ajudar, porque você sabe que assessor de imprensa carrega também entre nós jornalistas, para quem não é jornalista, Um ranço. assessor de imprensa parece que Ai, é. é para ser burocrático. E no meu caso, eu falo por mim, né? Eu tento realmente ajudar, sabe, da melhor forma. Então a gente tem um time de porta-vozes, tem para cada assunto tem um direcionamento. Ah, esse fala melhor de tal coisa, esse é melhor para TV, esse é melhor para jornal. Eu tentava distribuir assim. E os jornalistas era uma avalanche de pedidos. Então ligavam direto para os médicos. Às vezes os médicos me Mas, por exemplo, passavam. assim, você chegou num dia que você teve quantos pedidos, assim, solicitação de Ah, Ju, olha, imprensa? eu lembro, assim, que teve vezes da gente atender uma média de 20 pedidos por dia, assim. E chegou uma hora que eu comecei também a agilizar o processo. Ah, Juliana, ó, fala com o doutor tal, vou te passar o Você telefone. já tinha essa liberdade, É, é, porque senão também até você E ficar eu precisava, o intermediando. que me sugava mais era arranjar personagem lá dentro. Porque dos médicos eu tenho já o celular, né? O que me tomava mais tempo era arranjar personagem, ir atrás, ir arranjar. É preciso de arranjar, sabe como é, né? Preciso arranjar uma pessoa que perdeu um irmão por Covid. Aí lá ia a Adriana atrás disso, entendeu? E mobilizava todo mundo do hospital. Gente, vocês conhecem alguém assim, assim, assado? E eu entrava em contato. Eu tomava muito à frente de ligar para o paciente, ligar para a família. Eu conversava, eu explicava que é essa coisa de proteger a imagem do paciente. Eu não Sim. queria que o paciente se sentisse Constrangido. constrangido, que ele Aham. ficasse muito à vontade para tomar essa decisão, sabe? Eu não nunca passei o telefone de ninguém direto pro dos médicos, tudo bem, eu só explicava, ó, fulano vai te ligar. Mas dos pacientes, das famílias, eu tentava preservar. Ah, se a família não quer falar, gente, não vamos forçar a barra, sabe? E, então eu fazia muito esse meio de campo, mas foi caótico, Ju. Meu WhatsApp, às vezes eu olhava assim, todas as janelinhas assim com mensagem, sabe? Aquela coisa de você estar sempre devendo coisas. Ai, preciso fazer imagem da farmácia. Ai, preciso achar um personagem assim, preciso achar um médico assado. Era muita pressão. Rodrigo, e das histórias que você trouxe para o livro, que você colheu nesses 2 anos aí de pandemia, quais assim as que te marcaram mais? Tem algumas que assim mexeram mais com você, que você destaca assim, tirando essa da Sâmia, né, que a gente já relatou do marido dela? Ai, Ju, eu acho que uma história que me impactou muito foi uma história com viés mais social, que o serviço social do hospital me contou, me passou essa história, que foi de um servente de pedreiro que estava desempregado na época. E aí ele estava sem serviço no meio da pandemia, e ele era um senhor de 60 anos, casado com uma moça de 30. A moça, ele tinha uma filha de 11 anos e duas pequenininhas, de 3 e 2 anos, se não me falha a memória.
E as duas pequenininhas, elas mamavam no peito ainda. E a moça, a mulher dele, pegou De Covid 30 anos. e desenvolveu uma forma grave e foi para o hospital. Aí, a paciente relatou isso para o serviço social, que ela estava preocupada com as crianças, com a alimentação das crianças. Quando o serviço social entrou em contato e perguntou: o que o senhor está dando de alimentação para as suas filhas? Aí ele falou: eu estou dando o miojo para a menina de 11 e a água do miojo na mamadeira das Meu pequenininhas. Deus. Então, assim, olha. E aí depois eles foram fazer exames na mãe, a mãe estava desnutrida também. Então, de repente, até essa evolução grave da Covid se deveu em parte pelo fato dela estar Mas ela malnutrida. conseguiu. Ela faleceu. Ela faleceu. Ela faleceu. E E ele não ele, ou tinha. seja, ele ficou com as duas crianças, É, com toda essa situação para lidar com a perda, a criação, né? O essa história, o momento. pessoal do serviço social ficou assim muito abalado com essa história. E aí eles conseguiram cesta básica, foram tentando ajudar, queriam arranjar passagem para ele. Ele era do Nordeste. Ele falou: não, lá é pior. Aí eles encaminharam o caso para a prefeitura, ajudar para a assistência social da prefeitura. Mas ele era analfabeto, então foi assim um impacto para a família, a morte da mãe, assim, que ela era tudo, ela que cuidava das crianças, assim, em todos os sentidos, porque ela que sabia escrever, que sabia ler, ela que amamentava, entendeu? E ele, uma pessoa muito simples. E essa história você pegou com ele te contou também? Não, foi Não, o foi. serviço social que tinha acontecido. E ele mora no extremo da zona leste de São Paulo e não tinha dinheiro para ir para o hospital, porque a UTI abriu visita, abriu uma exceção. Como os pacientes chegavam muito graves, eles permitiam a visita uma vez por semana. Então, essa história me impactou muito, assim, porque mostrou também a questão social, né? De como foi difícil, como eles eram pessoas excluídas do sistema, né? Como é que a gente pode, no estado mais rico do país, ter pessoas vivendo nessa dificuldade toda, Essa né? linha da pobreza, né? E Que olha que é. Às vezes a gente não imagina que exista tanto, assim, óbvio, a gente vê toda a situação, mas assim, às vezes a gente é meio que a gente tentasse não enxergar tanto, não é possível que isso ainda exista, né? Que são situações, né, que comovem, que você fala, meu Deus, mas imagina não ter um leite, né, para você dar para os seus filhos ali e Não, submeter a uma situação ele dessa. achou que a água do miojo, Era a hora nutritiva. que ela me contou, a assistente social, a Aline, eu falei assim, mas espera, ele dava o miojo Não, não, a água do miojo na mamadeira. Ou seja, não tem nada. Muito pelo contrário, miojo é puro sódio, né, que a gente sabe. E para criança pequenininha, né? Então, assim, de cortar o coração, sabe? Essa história foi uma das que mexeram comigo. Odri, e assim, de tudo que você vivenciou lá durante a pandemia no hospital, todas as faixas etárias? Todas as faixas etárias, todas. A segunda onda foi muito impactante, assim, porque chegava muita gente jovem. Até a Sâmia conta que o Newton, quando entrou, que os médicos falaram assim: ah, se o seu marido a gente não salvar, a gente não consegue salvar mais Ele tinha ninguém. 30 anos, Trinta né? e três. 33. E aí ela falou que nas semanas seguintes começaram a chegar pessoas jovens, mais jovens do que ele, porque a variante, né, que Veio começou mais a forte, né? Tudo mais. obviamente que as pessoas que têm comorbidades e que têm mais idade vão perdendo um pouco a imunidade, a reação às vacinas. Essas pessoas ficam mais vulneráveis, mas a Covid matou muita gente jovem, muita gente saudável. Você chegou a pegar casos de crianças ou não? Então, lá não atende, não tá Ah, é atendendo só. criança, Aham. não tá com atendimento à criança por causa justamente da reforma, que existiu essa limitação. Mas a questão da reforma acabou, por exemplo, o necrotério, Ju, tinha lugar para 2 corpos.
E aí eles começaram a perceber que estava tendo um volume cada vez maior de mortes. E aí eles chegaram a pensar em alugar um container, igual lá em Nova York, lembra? E aí eles fizeram as contas e acharam que era mais fácil agilizar a reforma, porque a reforma ia chegar no necrotério só na reta final do projeto, né? Eles falaram, não, vamos inverter e vamos fazer a reforma do necrotério. E a gente amplia o tamanho da câmara de refrigeração. E aí eles colocaram. E teve um dia que foi o que todo mundo lembra lá no hospital, que é o dia que morreram 9 pessoas no mesmo dia. Que era muita coisa. Porque assim, no hospital morria uma pessoa a cada 15 dias, sabe? Nunca foi assim, né? Então foi uma experiência para os funcionários também meio traumatizante, né? Você E, lidar com tanta morte. Foi criada uma sala para dar notícia de morte para as famílias. e esse necrotério já estava pronto quando teve esse dia de 9 mortes, ou ainda não? Já estava pronto, mas assim, Não para 9, né? Vamos dizer assim. então, Quando você se imagina, né? 9 mortes um e dia. eles, nossa, a gente teve que voltar a redimensionar aquilo que a gente tinha previsto na reforma, porque a gente viu que 2 lugares, 3, estava prevista a reforma ia aumentar para 4, ia dobrar. Só Mesmo que no assim. dia que teve 9 mortes não ia resolver. São questões práticas, quem está de fora do hospital nem imagina, assim, né? O perrengue que foi, né? Né? Odri, e você viveu muito também durante esse momento da pandemia, indo também para as coletivas, né? Acompanhando o pessoal do Emílio Ribas, né? Então, eram 2 anúncios na semana, né? Tinha um que era o oficial na época, o governador João Dória, né? Eu lembro que nós ficávamos todos ansiosos, apreensivos, aguardando, né? O que ele ia anunciar. E você ficou ao mesmo tempo no hospital, mas você também ia para a sede do governo para poder também acompanhar os jornalistas que estavam lá, para assessorar quem estava lá do Emílio Ribas para a coletiva, né? Tinham 2 médicos do Emílio que foram chamados para fazer parte do centro de contingência, que é o Dr. Luiz Carlos, que é o diretor, e o Dr. Halcyon, que é o diretor médico. Por quê? O centro de contingência ele tinha muitos cientistas acadêmicos, né, das estatísticas, especialistas nessas estatísticas, mas o Davi Wippe, que hoje é o secretário de ciência, que criou o centro de contingência, ele queria trazer gente da linha de frente, que estava vivendo dentro dos hospitais, para trazer a realidade dos hospitais. Aham. Então foi muito importante, porque às vezes você ficar também no mundo acadêmico te tira de soluções práticas, né, Do para dia a aquilo que está dia, né? Do precisando. que realmente está acontecendo no momento. Então ele fez uma mescla interessante ali para esse centro de contingência e os médicos às vezes participavam. Vários médicos do Emílio foram convidados para participar das coletivas para dar uma chancela médica mesmo naquilo que estava sendo falado, né? E realmente, assim, a instituição é muito respeitada. Depois acabou saindo uma pesquisa da Febraban. Perguntaram para os brasileiros qual é a instituição de saúde que você se lembra, instituição pública que tem a ver com vacinação, com saúde. E aí ficou o Butantan, a Fiocruz em primeiro e segundo lugar e o Emílio Ribas em terceiro. Então é um respeito enorme. E eu sempre falo isso para os médicos: olha, pensem bem no que vocês vão falar, porque é uma responsabilidade imensa. O que um médico do Emílio Ribas fala tem um peso enorme, a população confia, né? E você nesse turbilhão todo, né? E quando se começou a falar em possibilidades de vacina, vamos dizer assim, você acompanhou todo também esse movimento, porque você estava ali entre os médicos e o que se falavam, por exemplo, na época que você lembra, é, demora para isso tudo chegar à população ou não, tinha que ter sido no seu momento certo. O que você ouvia mais assim que você lembra? Ju, essa passagem dos estudos com as vacinas foi muito,
muito interessante, assim, de se ver a seriedade como é feito um estudo com vacina. É um negócio tão sério que as pessoas nem imaginam. É muito sério. Se você, por exemplo, você vai participar de um estudo. E você participou de um estudo, né? Eu participei do Você foi uma estudo das da primeiras aí a Janssen, receber a vacina, inclusive por esse e eu estudo, recebi a né? vacina, eu tive sorte. É. Mas assim, teve o primeiro estudo foi com a Coronavac, né? E é muito sério, porque você, uma vez que você está participando, você tem que preencher como se fosse um diário. Tudo que vai, você teve febre, vão ficar te ligando, te escrevendo, te perguntando, tudo é registrado. É tudo muito sério. O Emílio, por causa da Coronavac, ele ganhou uma certificação da EMA, que é a Agência Europeia de Saúde, sabe? Então, é um negócio muito sério, muito bem feito. Então, teve estudo com a Coronavac e depois com a Janssen, que teve 2.000 participantes. Da Coronavac, 1.453 foi o centro de pesquisa que mais recrutou voluntários, do Emílio Ribas. Eles trabalharam de sábado. A vontade de ter uma vacina, de fazer com que o estudo desse certo, assim, a equipe se empenhou demais. Foi lindo de se ver, assim. E você vê a seriedade da ciência, né? A gente precisa conhecer mais sobre ciência, e aprender mais e respeitar bastante, né? Então, é tudo muito sério, não é... É porque na época se colocava muito em xeque a questão da rapidez, né, de se desenvolver uma vacina, aquela coisa de muito fake news também e muita desinformação, que foi tudo muito rápido, né? Mas então, é puro desconhecimento, assim, da população, e eu acho até que tem um pecado, assim, que os especialistas cometem de não se comunicar melhor com a imprensa, né? Eu trabalhei no Butantan. O Butantan, por exemplo, tem 30 laboratórios. O que esses laboratórios fazem? Eles estão pesquisando o tempo todo, é medicamento de câncer, é veneno de cobra, que do veneno da cobra você tira um dos medicamentos mais usados para pressão alta, hipertensão no mundo. Ele é feito, extraído de uma substância do veneno da cobra. Então, são 30 laboratórios estudando isso. Então, tem gente muito séria, muito dedicada, fazendo esses estudos com vacinas. Essas vacinas para Covid, elas utilizaram tecnologias que já existiam, por isso que foram feitas de maneira rápida. A vacina do HIV, por exemplo, faz mais de 40 anos e agora está sendo testada no Emílio, tem um estudo com vacina de HIV. Mas por quê? Porque o vírus é muito mutante, então eles não conseguiram até agora encontrar uma vacina eficaz. Mas foi tudo muito sério, muito transparente, muito documentado, assim. Então, E não surgiu da noite para o dia, né? Ou seja, já tinha um estudo que eles aproveitaram para trazer para esse momento, porque era necessário ali para a Covid, né? e ainda assim, né, quando chega na fase de testar nas pessoas em larga escala, é porque já passou por várias etapas, né? Não é do dia para a noite, é tudo muito sério. Rodri, você viveu esse momento de pandemia, mas, por exemplo, quando você foi para o Emílio Ribas em 2014, você também chegou para o hospital um pouco antes, aí no caso que seria uma epidemia, que foi o Ebola, né? É, foi bem. Quando eu cheguei, eu entrei em Ou maio de seja, foi o 2014. segundo momento seu com o hospital, mas assim, também um momento delicado, né? Eu cheguei em maio de 2014. E é tão interessante porque o Davi Wipp, que é o secretário da Ciência, ele é um médico infectologista e ele adora o Emílio Ribas. E ele foi visitar, ele era secretário da Saúde na época, foi visitar o hospital e falou assim: quero ver esse hospital na mídia, hein? Por quê? Porque é uma forma de você aproximar a população da área de infectologia. O que é infectologia, para quem não sabe, né? Eu, durante muito tempo, eu confesso que não tenho vergonha nenhuma, que eu não sabia direito o que era, eu fui aprendendo. Infectologia é a área que estuda as doenças causadas por micro-organismos, que podem ser bactérias, vírus, protozoários. Então, você imagina, tem um leque enorme de doenças, malária, HIV, gripe, sífilis. Você imagina, toda doença causada por bactéria, por vírus, é um leque enorme. E o Davi Wipp falou para mim assim: Adriana, eu quero esse hospital na mídia, hein? Quer dizer, eu quero aproximar o hospital da população para trazer
para a gente disseminar informação de qualidade sobre prevenção, sobre tratamento. E não é que em agosto eu falei, gente, como que eu vou fazer para colocar esse hospital na mídia? Mas chegou em agosto, quer dizer, poucos meses depois, estourou a história do Ebola. O Emílio foi definido pelo Ministério da Saúde como hospital para receber casos de Ebola que chegassem no estado de São Paulo. Fiocruz, no Rio, receberia qualquer paciente, eventualmente, que chegasse em qualquer lugar do Brasil. E o Emílio, para isso, ele criou protocolos de atendimento que funcionam como um manual de instruções para os profissionais de saúde. E ele deixou um quarto reservado. O Ebola é uma doença altamente letal se você se infecta. Então, 70% de letalidade. A Então, gente está falando aí de 26 mil casos, quando teve, né? E 10.823 mortes. então, mas isso no Brasil não chegou. Não chegou. O que a gente teve aqui foram casos suspeitos. Então, no Brasil... no Brasil não chegou a ter Não morte. chegou, não chegou. Foi Só pelo que mundo, né? Lá na África, isso, quando começou. tinham 3 países da África Uhum. para ser considerado uma epidemia ou pandemia, é quando o que define isso é o número de países que está sendo afetado. Então, por que a Covid foi pandemia? Porque atingiu o mundo inteiro. Uhum. Então, tinham 3 países da África que estavam sendo atingidos, só que tinha na época uma imigração super forte da África para o Brasil, que existe ainda, na verdade. Então, por exemplo, você vai ali na região da Santa Ifigênia, em São Paulo, onde tem eletrônicos para vender, você vê um monte de gente que chega da África, que está ali trabalhando e tal. E aí o hospital foi preparado, então tinham 15 equipes que foram treinadas, um treinamento super rígido, e existia esse medo todo de se infectar e tal. Mas assim, houve uma mobilização do hospital. Não chegou nenhum caso, mas o hospital foi preparado para isso. Então, você naquele momento... E como é que foi colocar o hospital na mídia? Então, foi bem natural o que acontece. Porque era um pedido, né? Para atender Ebola, você tem que usar o que a gente chamava de os macacões da NASA. Eu até explico no livro o que é o macacão da NASA. É uma roupa como se fosse um macacão totalmente impermeável. E a gente comprou esses macacões. E aí eu lembro que o primeiro veículo de imprensa que fez a matéria foi a revista Isto É, que eles perguntaram: o Emílio Ribas está preparado? A gente pode fazer matéria aí? E a gente abriu as portas e mostrou como é que era o macacão da NASA, né? Entre aspas. E aí os médicos deram entrevista. Quando saiu essa matéria, saiu na capa da revista, o macacão da NASA. Pronto, a imprensa, porque tinha imagem, né? Um negócio que ninguém tinha visto ainda. Aí tinha a maca bolha, que era onde você carregava o paciente com um caso suspeito de ebola. Ebola é tão transmissível e tão perigoso que existe uma maca bolha, que era em formato de bolha, e um macacão super impermeável. E aí a imprensa, quando tem imagem, E aí pronto, também foi uma época que eu atendia mais ou menos 20 jornalistas por dia, eles queriam ir ao hospital. Mas não pelos casos, porque não pelos casos, tinha, mas para contar. Para mostrar mesmo como era, né? O contágio, né? E foram uns bons meses, acho que foi de agosto até outubro. Eu lembro que eu até adoeci, assim, não comia, não conseguia beber água. Foi uma época bastante estressante, foi uma experiência. Embora não tenha chegado nenhum caso, para mim, de assessoria de imprensa, foi uma época que eu trabalhei demais, assim. E não para, né, Ju? Toda hora tem alguma doença nova. Então, por exemplo, chegou Zika vírus. Zika vírus, o boom foi lá no Nordeste. Mas você lembra que tinha o risco das mulheres grávidas que se infectassem com a doença, elas poderiam nascer com as crianças com problemas. Então, os médicos do Emílio foram demandados. Não necessariamente a doença está lá, mas os médicos de lá são sempre muito demandados. Odiri, você anotou alguns nomes ali, né? Do que consta aí de outros relatos do livro, né? Voltando agora novamente aqui para o livro. Dessas histórias que você anotou ali, conta mais uma pra gente do que você traz no livro, assim, também, que é uma das que te marcou.
Deixa eu ver aqui, peraí. Vou contar uma história mais leve também, porque eu só tô tentando equilibrar um Até pouco. porque o livro também ele não é tão pesado, carregado como a gente está falando aqui. Ele tem um lado de você relatar mesmo o momento, mas também há algumas histórias de superação, tanto dos profissionais e de como era todo esse bastidor, né? Isso. Eu tentei trazer muita curiosidade e as Sim. histórias de superação dos Uhum. profissionais de saúde. Tem uma história que é a do Dr. Mário Gonzalez, que é um médico incrível do Emílio, infectologista, super experiente. E eu conto toda a história dele. Ele é um grande especialista em hepatites. O que acontece? Descobriram a cura para hepatite e os pacientes dele, a maioria foi curada. E aí ele falou: eu quero um outro propósito. E aí ele foi para a linha de frente. Ele trabalhava no ambulatório, quer dizer, não é urgência e Ele emergência. pediu para ir E para a ele linha de pediu para a linha de frente. frente. Só que ainda antes da pandemia começar. Quando a pandemia estava para começar, em 2020, ele tinha uma viagem marcada. Ele é praticante de yoga. E ele foi para a Índia, uma viagem que ele sonhou muito em fazer, um retiro espiritual, assim, na Índia. E aí, Ju, quando ele voltou, o hospital estava um caos por causa da pandemia. E ele foi a pessoa que teve uma missão meio ingrata, que ele tinha que... O que aconteceu dentro do Emílio Ribas? Juntaram todas as equipes e dividiram em duas. A equipe Covid e a equipe não Covid. Quem era a equipe não Covid? A equipe não Covid era de pessoas que tinham mais de 65 anos, que tinham doenças crônicas, que poderiam desenvolver uma forma grave da doença. Essas pessoas foram para andares que não eram de Covid, porque no começo o hospital manteve atendimento de AIDS, de meningite, malária grave, dengue grave, por exemplo, né? Um hospital especializado em casos graves. E o resto do pessoal foi para a linha de frente da Covid. Só que nisso existe toda uma complexidade nesse processo. Por quê? Tinha gente que queria ir atender Covid e não podia por causa da idade ou porque tinha alguma doença. Tinha gente que era jovem e saudável e não queria atender Covid. Tinha de tudo, de tudo. Foi uma complexidade enorme. Os médicos residentes, uma parte deles ficou muito incomodada porque foram convocados para dar plantões e eles não queriam atender só Covid, eles queriam atender outras doenças. Só que a assistência lá é prioridade para o hospital. E aí eles meio que se rebelaram contra o hospital, que eles não queriam atender Covid. Teve uma outra parte dos residentes que abraçou a missão e falou: não, vamos lá, isso é um feito histórico, você atender. Então, teve toda uma complexidade assim, de RH no hospital, que é bem, eu conto bem detalhadamente assim, no livro. E o Dr. Mário, ele tinha acabado de chegar do retiro espiritual e ele teve que administrar, assim, o Tudo caos isso. das pessoas, né? O caos de medo, gente... E é interessante porque ele faz isso, esse exercício de se pôr no lugar do outro, né? Às vezes você tem uma mãe em casa, você tem um pai, você tem um filho que tem uma doença crônica, você tem medo de levar essa doença para casa. Então ele conseguia compreender, mas ele tentava levar as pessoas para o foco, que era: vamos salvar vidas. A gente está aqui para salvar vidas. A gente tem que... É como se fosse uma guerra. Você tem que manter o seu foco. E o que eu achei mais interessante é que ele tinha acabado de chegar desse retiro e ele falou: foi muito providencial, assim, porque me ajudou a manter o equilíbrio no momento, porque emocionalmente foi tudo muito intenso, né? Para ele administrar isso. Dri, hoje você está na assessoria de imprensa do CIESP, né? E ainda continua Sim, ajudando na ele. assessoria de imprensa do Emílio Ribas. Isso. E esse é o seu primeiro livro, né? É. Da sua carreira como jornalista. Sim, Você sim. já tinha pensado, você já pensou em algum momento que você tinha em mente escrever um livro algum dia na sua carreira ou não era uma coisa que fazia parte dos seus planos? Ju, eu sempre gostei dessa ideia de escrever um livro, para ser Até sincera. porque você passou por muitas mídias impressas. E é aquilo que a gente estava falando. Esse livro nada mais é do que uma grande reportagem, né? Isso.
É uma reportagem com personagens, com... eu me lembro, assim, outro dia até escrevi, não sei se você lembra do Luiz Eblac, que era editor da Folha Ribeirão, ele foi o editor, primeiro editor no Impresso com quem eu trabalhei. E eu lembro que uma vez eu fiz um box de um personagem, né, que era uma briga, na verdade, que tinham morrido duas pessoas na periferia por causa de briga, de tráfico de drogas e tal. E eu contei a história das famílias, do prisma das duas famílias. E o Eblac veio e me deu parabéns e falou assim: nossa, ficou muito sensível o seu olhar sobre a família, que você não mostrou a guerra em si do tráfico, você mostrou o impacto para as famílias, né? E eu falei pra ele, você tem culpa disso, que eu peguei um gosto de contar histórias de personagens, histórias da vida das pessoas, né? E eu acho que eu sempre tive uma vontadezinha, assim, de escrever, mas eu não queria escrever qualquer coisa, eu queria escrever uma coisa que fosse legal. E a gente trabalhando, né, eu trabalhando como assessora de imprensa, eu trabalho muito e eu não tenho tempo de ficar dedicada a um projeto específico, né, neste momento da minha vida. Então, eu achei que ali, essa coisa da pandemia, eu já estava ali naquele meio, então eu falei, eu vou aproveitar, essa é a oportunidade. É um assunto que é interessante, eu acho que é um relato que vai ficar para a história. Não vou deixar a história se perder. Eu acho até que saiu pouco livro da pandemia, porque eu acho que deveria ter muito mais. Afinal, é uma pandemia, né? É uma coisa... Eu esperava assim, que fosse sair um monte de livro. E eu acho que eu fiz com uma linguagem jornalística que fica mais gostoso de ler, sabe? Não puxando o saco para nós jornalistas, mas acho que a gente tem a escrita da reportagem tem uma técnica que faz o texto ficar mais interessante, né? A apuração, teve um amigo meu que comentou, que é jornalista também comentou, nossa, a apuração que você fez de buscar estatísticas, dados, você ilustrar tudo isso com dados, né? Então, acho que eu fiquei até satisfeita com o resultado, assim. É lógico que, do ponto de vista de qualidade de texto, estou aberta aí às análises de todo mundo. Mas, do ponto de vista de registrar isso, não deixar que essa história se perdesse e provocar as pessoas, né? Eu acho que o material faz com que as pessoas reflitam sobre várias coisas. Eu quero que as pessoas cheguem às suas conclusões, né? Quando você lê, você chega à sua própria conclusão. Eu não preciso falar para você o que eu estou querendo dizer com isso, né? E você acha que você conseguiu colocar tudo o que você apurou, o que você registrou no livro, ou ficaram algumas coisas de fora, assim? Ah, sim, ficaram coisas de fora, coisas que... por exemplo, tinha um personagem que ele era agora eu não lembro agora. Sócrates, não, Sófocles estava internado, era um músico e os irmãos eram todos músicos e ele ficou internado e depois ele acabou falecendo e a família foi para a Avenida Paulista pedir para as pessoas usarem máscara, foi fazer campanha de educação. Achei tão linda essa história. Só que eu acabei na correria, acabei pulando, por exemplo, essa história, né? Mas muitas outras. A gente teve 4 mortes de funcionários dentro do hospital. Uma das mortes foi de uma médica. E a fisioterapeuta que ajudou na intubação, ela contou e eu fiz uma crônica. Só que eu achei por bem, assim, ser delicado da minha parte, eu pedi permissão para cada uma das 4 famílias dos funcionários que tinham morrido. Eu pedi permissão, uma por uma, para ver se tudo bem. E a família dessa médica não autorizou, porque achava assim que era um reviver dessa história. E aí acabou entrando uma fala bem pequenininha dessa fisioterapeuta. Por exemplo, era uma fisioterapeuta que tinha falado várias coisas interessantes, só que eu joguei muito na crônica e depois, como eu tirei a crônica, ficou pouca fala dela, mas era uma pessoa do noturno, assim, com uma vivência incrível, sabe? Sempre tem, enfim, nunca vai ficar 100%, né? Perfeito. Bom, a pandemia no Emílio Ribas, Dri, e onde que a gente encontra? Eu sei que na livraria Travessa tem, porque eu estive lá e aí eu... né, 1 hora lá dentro da livraria e folheando e olhando livros, de repente eu olho e falo, olha o livro da Adriana Matiuso aqui na livraria Travessa. Então,
tá em várias livrarias físicas, mas também tem na Online, né? internet, Submarino, na própria editora Contexto, que publicou a obra. Tá à venda, é bem facinho. Só colocar na internet A Pandemia no Emílio Ribas que você já vai encontrar o livro. Tá. Tem em formato online, então é bem tranquilo, assim, bem fácil de achar. Ju, só queria comentar um negócio. Tem no livro 40 fotos, mais 45 fotos que foram de um diretor de fotografia chamado Marcos Alonso, que é lá de São Paulo. Ele trabalha com publicidade e ele, no meio da pandemia, ele se ofereceu para ir lá fazer fotos, fotos dos funcionários, fotos da Por exemplo, essas pandemia. duas. Isso. Deixa eu mostrar aqui na Algumas fotos, câmera. essa foto de cima do Dr. Luiz é posada, que ele está mostrando onde ele Dá rasgou pra a ver? janela de Dá, né? vidro. E a de baixo é uma foto mais espontânea que o Marcos Ah, fez essa é a durante a janela de pandemia. vidro que você contou que ele Isso. improvisou para A abrir mais gente explica, leitos. isso. Mas o Marcos que fez essas fotos, ele foi voluntariamente ao Tudo hospital para registrar. paramentado. Essa é a dona Irineia, que era da equipe de limpeza, que eu achei também que era legal abordar, que foi uma coisa que a imprensa mostrou pouco. Que você também mostrou esse lado, né? Ou seja, imagina a equipe de limpeza, o que não foi mudado em protocolos, que já se era uma higiene absurda, né? Com a pandemia, né? Ou seja, imagina o que não se mudou em tudo isso. Elas tinham que se paramentar como enfermagem. Coisa que antes não era necessário, né? Enfim, e o Marcos foi super parceiro no projeto. Eu o convidei para participar e ele topou. E eu achei que era legal também trazer fotos para mostrar um pouco, né, quem Ó, são aqui, as ó, também, ó. pessoas. Essa aqui. Essa é da sala de óbito, e embaixo a Regiane, que é do Comitê de Humanização, que me ajudou muito com a escolha dos pacientes. E um essa é a pouco sala de óbito. Isso, é a sala de óbito que foi criada para Essa aqui, receber as acolhimento famílias. familiar. Para dar as notícias, como você disse, que foi criado Isso. com É essa porque na hora que a necessidade. família recebe a notícia, é sempre um momento de muito nervosismo, de muita tensão. O comitê recebeu um treinamento com o pessoal do cuidados paliativos. Como Aqui se são a receber. equipe que participaram do estudo, né, da Isso, vacina. Aí são os médicos, farmacêuticos, trabalharam de sábado até conseguir preencher a quantidade de voluntários que precisava para Aí para aqui, provar que deixa a eu mostrar, vacina. pessoal, e aqui tá a Sâmia com o Newton, né, que foi que a gente abriu aqui falando da pandemia, Isso. que é uma história que marcou bastante também. Nossa, ela até hoje, ela foi ao lançamento do livro, né, Ju, que foi no dia 19 de setembro, dia do aniversário do SUS. E 32, não, quantos anos? 32 anos do 32 SUS, anos, né? isso. Isso mesmo. E você percebe que ela ainda está muito sensível. Olha que já faz tempo, hein? Mas você vê como Ainda a gente às existe, né? vezes passa um pano, vamos tocar a vida para frente, né? Mas quando a gente para pensar assim no impacto que trouxe para as pessoas assim no dia a dia, na vida As das mudanças, pessoas, né? né? Tipo, um dia você tá com seus pais, no outro dia não, né? A gente tem um exemplo perto, não sei até se você acompanhou pelas redes, mas o jornalista colega nosso da época, também jornal da cidade, o Luiz Fernando, que Ah, ele, sim. eu me recordo, mas ele perdeu, O pai, a mãe e o irmão. primeiro acho que foi o irmão, né? E depois o pai e a mãe, os três, ou seja, ele perdeu a família toda para a Covid, né? É. Imagina, num dia você tem todos ali e de repente isso em um mês. Em um mês você não tem mais o seu pai, a sua mãe e nem o seu irmão, né? É. Agora, eu acho importante, assim, a gente refletir um pouco, né, sobre as coisas que a gente viveu sempre e o comportamento da população, e você ouvir médicos sérios, como os do Emílio Ribas, do Hospital das Clínicas, que são referências, sabe? É muito importante a gente dar ouvido para a ciência, a gente levar isso tudo muito a sério, porque o comportamento da população às vezes pode ditar o andamento de uma pandemia, né? Então, muita gente poderia estar viva, teve a trajetória antecipada porque a pandemia cresceu demais de forma descontrolada, né? Talvez um respeito maior pelas regras, né?
Eu Isso. falo porque na época eu sou uma pessoa que eu segui à risca, assim. Então, realmente tem que ficar em casa, nós vamos ficar em casa. Então, saía só pro necessário mesmo, mas eu via muitas pessoas com as festas clandestinas, né, com, assim, não respeitando, né, e talvez se a gente voltasse, agora não tem mais o que fazer, né, já passou, mas se tivesse tido um respeito maior, né, uma consciência, vamos dizer assim, se todo mundo tivesse a consciência do que a ciência pedia, do que os médicos pediam, né, talvez teria sido menor, né, a proporção aí de mortes, né, de casos, né. Ah, não tenho dúvida, porque é lógico que, por exemplo, existem situações sociais, às vezes um ambulante que Sim. passaram, as pessoas passaram necessidade mesmo, e eu entendo perfeitamente isso, e obviamente que a sobrevivência fala mais alto. Mas a gente Mas sabe aí a gente tá também falando que que são muita questões de gente. sobrevivência, É, né, Adri? Mas é isso, diferente é, de muitas coisas que a gente via que não era questão de isso. sobrevivência, né? Era questão de desrespeito mesmo, né? Eu, pelo menos, De é, egoísmo, né? Se eu é... pegar, eu sou jovem, eu não tenho doença, mas quando Quantas, você tá fazendo o vírus quantas circular. baladas clandestinas foram denunciadas na época? Eu me lembro que Ribeirão Preto todo final de semana tinha alguma coisa, denúncias. E, cara, e os jovens lá, não preocupados, indo para uma festa, o que que iam levar para dentro de casa, para o pai, para a mãe, né? Para outras pessoas que estavam. Então, tinha que ter tido um respeito maior, né? É. Não, e quando a gente fala em empatia, que é você se pôr no lugar do outro, a gente tem que não só defender isso, que é muito bonito na teoria, mas praticar isso, né? E praticar isso em tudo, né? Inclusive, por exemplo, no uso da máscara, isso era muito evidente, né? Sim, quantas pessoas se Quando você negavam, né? porque quando você não se cuida, aí você pode pegar e tudo bem, você está botando sua vida em risco, mas você está botando a vida de outras Da outra pessoas em risco pessoa. também, você está ajudando o vírus a circular, né? A hora que você compreende isso, que você pensa nos outros, na coletividade, você tem uma outra compreensão desse momento, né? Exatamente. Didi, obrigada pela sua participação. Tirar um tempinho para vir para Ribeirão, viu, gente? Para a gente conversar um pouco, falar de tudo isso que você vivenciou e do que você passou aqui para o livro, que é uma memória, né? A gente vai ter isso registrado para que não seja mesmo esquecido de tudo e que isso possa ser passado para os nossos filhos, netos, para que todo mundo tenha consciência de tudo que nós passamos, né? Nesse período tão difícil que foi a pandemia. Ju, eu que agradeço imensamente pelo carinho, pelo acolhimento, pela valorização do material. É, quero aproveitar para cumprimentar todo mundo que trabalhou na linha de frente, porque é um retrato ali de um recortezinho do SUS, mas na verdade a gente sabe que o SUS é um Sim. gigante, né? O SUS responde por 7 a cada 10 brasileiros dependem do SUS e a gente precisa olhar com muito carinho e com muito profissionalismo o SUS. Não dá para ser tratado de maneira amadora, mas tem que ser levado O SUS encarado de hoje é forma um dos séria, né? modelos mais de sucesso que tem de saúde pública, né, Dri, do mundo, assim. É um modelo que deu muito certo, né? É, sim. E o que a gente vê é que às vezes não tem um planejamento, um estudo debruçado sobre estatísticas, vai muito na base da política, dos interesses. Então, simplesmente quando a gente entende a importância do SUS, a gente também, como cidadão, fica mais bem preparado para cobrar que as coisas sejam realmente trabalhadas de forma mais profissional, né? Obrigada. Nada, E imagina. essa Foi um caneca é um prazer. presente para você. É uma recordação que a gente apresentei aos nossos convidados. É um oferecimento da Caneca Itaúsa RP para você guardar de recordação aqui da participação do nosso podcast. Obrigada, Ju. Obrigada mesmo. Um beijo para todo mundo de Ribeirão, região. Tá com saudade da sua terra? Sempre, principalmente do sol da minha terra. Ribeirão é quente, viu, gente? Tá bom, obrigada, Adri. Imagina. Pessoal, vamos ficando por aqui. Até o próximo episódio. Tchau!